Canal Contos e Fatos, gente. Hoje eu venho trazer para vocês a história de um grande vilão da história mundial, tá? E esse vilão, ele é representado como se fosse um dragão. Não é o diabo não, mas é o filho do diabo. E ele arrastou com a sua cauda boa parte da Europa e com a sua ideologia outras partes do mundo, que foi Adolf Hitler. E esse filho de Satanás, melhor dizendo, ele é um dos idealistas do nazismo, que não foi só ele, foi Himmler, né, foi Goebbels, foi tantos outros que estavam ali. Mas ele foi o que deu, né, o pontapé inicial para que fosse implantado esse sistema diabólico chamado nazismo, que buscava tanto forças ocultas quanto unia força bélica, né? Os paramilitares, os militares, ele juntou. Até então, como eles perderam a Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi ferido na Primeira Guerra Mundial, ele adentrou no Partido Trabalhista Alemão e ele ali aperfeiçoou aquela malignidade que estava na mente dele já. Então foi criado o Partido Comunista, o Partido Nazista, né, na Alemanha. Em 1920 ele entrou numa cafeteria e ali estava sendo, né, estava tendo uma reunião. Naquela época era uma época de ebulição, a Alemanha estava passando por um sistema de muita miséria, muita desgraça, por falta, né, de emprego, porque na realidade eles estavam devendo, né, ficaram devendo a muitos países por causa da Primeira Guerra Mundial, perderam boa parte do território deles, né, pelo qual a Polônia ela era território da Alemanha e foi tirado, os Sudetos foram tirados, né, do território alemão. Então, houve ali a perda dessa parte, dessa totalidade de terra, de patrimônio, de conquista da nação, né? Ele tinha em sua mente, né, a teoria da extrema-direita, né? Ou seja, ele era contra muito tipo de gente. Ele já tinha na sua mente, né, que os judeus eram uma praga, né, e eles tinham que dar um jeito, né, não só os judeus, como os ciganos, os deficientes mental, né, os aleijados, né, os pessoas de outras nações, os negros e adversário político. Então eles deram, conforme o Partido Nazista ele foi criando o corpo, e ali houve tantas coisas, tantos crimes. Eles tacaram fogo, né, em prédios históricos da Federação Alemã e tudo mais e tal. O que aconteceu? Ele foi preso, ele ficou preso, onde ele escreveu o tal do livro Mein Kampf, né, Mein Kampf, não sei mais ou menos, né? Ou seja, Minha Guerra, né? Então o que acontece? E ali ele disseminou essa porcaria desse tal de nazismo, que nada mais é do que o rolo compressor da morte. Eles eram extremamente antissemita, né? Antijudeus, porque os judeus eram geralmente voltados para a parte financeira, eles que mandavam, né? Tinham muitos judeus ricos na época, banqueiros e tudo mais e tal. Então, eles eram anti-judeus, anti-maçons e anti-marxista comunista, né? Eles eram anticomunistas. Então, tanto é que eles lutaram contra a União Soviética, a Rússia, né, na verdade. E eles levaram para os campos de concentração, que foram dezenas de campos de concentração, tá? Os judeus, os ciganos, os doentes mentais, os homossexuais, os negros, os deficientes físicos, testemunhos de Jeová e adversários políticos.
Na realidade, foram mortos em campos de concentração aproximadamente 6.300.000 judeus e aproximadamente 5 milhões de outras pessoas, ou seja, foram 11 milhões e tantos mil pessoas mortas em campo de concentração, né, que vocês podem ver que foram coisas cruéis que aconteceu. Mas o engraçado disso tudo é que esse rato, ele quando estava encurralado, né, ele ficou num buraco chamado bunker, né? Quando ele não mandava em 1944, o Klaus Stauffenberg, né? O nome alemão é muito difícil de falar. Então ele tentou colocar uma bomba na chamada Toca do Lobo, era um bunker que eles tinham no meio da floresta, e ali explodiu e matou um oficial, mas ele mesmo não morreu, então ele achou que tinha uma força de Deus, uma força superior que tinha um propósito com ele. Agora você vê. E passado o tempo da guerra, tá? Já em 1945, quando nas vésperas dele morrer, ou supostamente morrer, que ninguém sabe se ele morreu, se ele se suicidou, se ele fugiu, ele se casou com a infeliz da Eva Braun, mas ela gostava da opulência, né, do nazismo. E o seu segundo na hierarquia, que era o Goebbels, ele também se matou junto com a mulher dele, mas ele já tinha matado as filhas. Com tiro na cabeça, e ele e a mulher tomaram cianeto de potássio, se eu não me engano, e morreram. E ali os seus corpos foram parcialmente queimados. Quando os russos chegaram, conseguiram ainda pegar os corpos deles mais ou menos, e tinha também alguns homens também queimados junto com eles. Então o que acontece? Era o governo do mal, que veio somente para poder trazer a desgraça sobre o mundo. Debaixo desse poder, desse poder totalitário, ele levou consigo que a guerra começou na Europa. Ele levou consigo aproximadamente 90 milhões de pessoas que morreram em todo o mundo. Porque a partir dali se uniu a ele Mussolini, que era chamado o eixo do mal, Mussolini e o Japão, com aquele imperador do Japão, que eu me esqueci o nome dele agora, né? Eu não sou profissional em jornalismo, mas eu estou tentando passar aqui para vocês o melhor que posso. E ali se juntou Alemanha, Itália e Japão. Então, de forma que morreram aproximadamente 90 milhões de pessoas em todo o mundo, entre mortos e desaparecidos, tá? E a gente não entende por causa de que essa fúria que existe contra o povo judeu. Você vê que lá no Egito aconteceu uma coisa muito ruim, que eles ficaram lá como escravos, tudo bem, debaixo da autoridade do Senhor, foi permitido. Na Babilônia, a mesma coisa, ficaram 70 anos lá, né, por causa do pecado, morreu toda aquela geração, assim que também como morreu no Êxodo, eles morreram também. Até aqui, dá o like e curte o vídeo, tá bom? Eu agradeço, até a próxima.